Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Molina e hoje nós vamos fazer uma revisão de radiciação. Então, quando nós trabalhamos uma radiciação, nós temos aqui o índice, que normalmente quando é 2 não aparece, ele aparece normalmente quando ele é 3, 4, enfim. O 2 ele não aparece. Se não aparece, você já sabe que é uma raiz quadrada. Nós temos o radical e o radicando, e a resposta disso é que é a nossa raiz. Então, aqui ao lado eu vou fatorar o 256. Eu acho essa maneira mais fácil, a não ser aquela por dedução, que a gente já sabe que são os menores números. Os maiores a gente fatora. Então, nós só podemos fatorar por números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17 e vai por aí afora. Eles são primos porque eles são múltiplos somente deles mesmos, consequentemente divisores somente deles mesmos. Você não vai ver o 2 em resposta de nenhuma outra tabuada a não ser dele mesmo, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Então, nós devemos seguir essa ordem. Então, observando se ele é par. Se ele for par, você já começa dividindo pelo 2. Se não, você pula para o próximo número. Como ele é par, nós vamos começar dividindo por 2. 256 dividido por 2 é 128, que dividido por 2 dá 64. Continua sendo par, dividido por 2 dá 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Como ela é uma raiz quadrada, nós vamos dividir em grupos de 2 em 2. 1, 2, 3, 4 grupos. E de cada um desses grupos, a gente tira um número. Agora é só multiplicar os números que nós tiramos. 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8, que vezes 2 é 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16, porque 16 vezes 16 é 256. Agora, vamos para uma raiz cúbica. A raiz cúbica do número 125. Então, eu vou fatorar o 125 aqui ao lado. Reparem que ele não é par, então eu não posso dividir por 2. Agora, se eu somar os algarismos, 5 mais 2 dá 7, mais 1 dá 8. Então, ele também não é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos não é um número divisível por 3. Se você ainda tem alguma dúvida em critérios de divisibilidade, eu vou deixar um link aqui em cima com uma aula completa sobre isso. Assim, você vai saber quando um número é ou não divisível por outro. Agora, vamos passar para o próximo número, 5. Ele termina em 5, e a regra da divisibilidade de 5 é que todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 é 25. Continua dando para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Como aqui é uma raiz cúbica, nós vamos dividir em grupos de 3 e tirar um elemento só. Não tem ninguém para multiplicar, então a nossa resposta é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é o 125. E quando nós precisamos tirar raiz de fração? Aqui são números menores, então dá para a gente fazer mentalmente. Normalmente a gente usa a fatoração para números maiores ou quando ele tem um expoente diferente de 2. Aqui é uma raiz quadrada, porque a gente não tem nenhum expoente. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a resposta de raiz quadrada de 4 sobre 49 é 2/7. Raiz cúbica de 0,08. Como que a gente faz raiz de decimal? Fatora o 8, normalmente. Dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2 e dá por 2 que dá 1. Fazendo um grupinho de 3, porque a nossa raiz é cúbica, tiramos o número 2. Então, vamos colocar aqui, número 2. Mas como ela é decimal, você vai pegar a quantidade de casas decimais que você tiver e vai dividir pelo número do índice. Então, você tinha 3 casas decimais dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1, então aqui nós só vamos ter uma casa decimal. A resposta, então, é 0,2. Por quê? Porque 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 dá exatamente 0,008. Raiz quarta de 16, vamos fatorar aqui o 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como é uma raiz quarta, nós vamos dividir em grupo de 4 e tira um elemento. Então, raiz quarta de 16 é 2. Aqui nós temos uma raiz quinta de menos 32. Então, temos uma raiz negativa. Vamos fatorar o 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por
2 dá 2 e por 2 dá 1. Como ela é uma raiz quinta, separando em grupos de 5 aqui, nós temos o número 2. Toda raiz de expoente ímpar pode ser negativa, porque é aquela regra que nós usamos na potência na nossa última aula. Todo número elevado a expoente ímpar, a gente mantém o sinal. Como uma é o inverso da outra, significa que alguém aqui foi elevado a um expoente ímpar para chegar nessa raiz. Então, ok. A raiz aqui vai ser menos 2, nós vamos manter o sinal que ela tinha. Quando ela é uma raiz de expoente par, a resposta tem que ser sempre positiva. Então, nunca nós conseguiríamos ter, por exemplo, essa raiz que não tem índice, portanto, ela é uma raiz quadrada, a resposta de menos 81. Porque todo número vezes ele mesmo tem aquela questão do mais com mais. Então, aqui jamais poderíamos ter uma resposta negativa. Então, todo número elevado a expoente par é sempre positivo. Então, não podemos ter raiz de expoente par negativa. Seja ela 2, 4, 6, enfim. Então, nós colocamos o símbolo de não existe. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima aula.